com a gente. Aí eu cheguei atrasado e não Não, vi. não, foi porque eu passei por alguns probleminhas aí, não tive tempo para atender as dúvidas do pessoal. Então, todo mundo trouxe as dúvidas agora, certo? Então, para dar um prazo aí mais tranquilo, então eu deixei até domingo. Esse foi o probleminha, mas as questões aí estão todas corretas, certo? Pronto. Então, vamos lá, pessoal. Agora sim a gravação iniciou, certo? Então, aí sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Laboratório de Algoritmos. Desta vez, estamos com as duas turmas unidas, então temos 76 pessoas aqui na turma. Caramba, gente. Acho que é o maior público com quem eu já falei na minha vida, certo? Então, talvez eu fique um pouquinho nervoso, enfim, certo? Então, vamos aqui com calma. Vamos lá. Então, estamos na terceira semana aqui, nosso terceiro reencontro, nosso terceiro encontro, na verdade, e estamos agora caminhando aos poucos no universo da programação. Vocês viram na primeira semana uma introdução a esse universo, certo? Viram alguns programinhas interessantes que vocês terão capacidade de fazer. Semana passada já começamos a criar os nossos algoritmos, os nossos pseudocódigos, certo? E aí vocês viram essa introdução à programação. Agora, nós vamos fazer coisas ainda mais legais dentro aqui dos nossos programas, certo? Então, vocês notaram, acredito eu, em especial nos exercícios 10 e 11, que eles meio que estavam incompletos. Ah, professor, como assim completos? De fato, estavam. Olha só, quando você calcula a sua média, certo? Eu vou pedir agora para vocês interagirem comigo. Pessoal, quando vocês calculam a sua média, o que essa média simboliza? O que esse valor representa? Alguém tem alguma noção aí? Se tiver, mande, por favor, no chat. O que significa aquela média para vocês? Isso, perfeito. Ó, o Marcelo aí foi rápido. Se você passou não de ano, o Renan também disse, ó, se o aluno for aprovado, não de fato, pessoal. É isso. O Vitor Rafael falou que significa dor. Não, rapaz, nada disso, certo? Aqui nessa disciplina vai significar alegria. Quero só todo mundo com nota boa. Então, de fato, as médias, até o momento, nós sabemos que o nosso sistema de ensino ele é pautado em médias, e essas médias elas têm um valor, um intervalo específico que simboliza algum status, digamos assim, certo? Se você está aprovado, se está reprovado, ou se você está em recuperação, certo? Aqui, até o momento, nós não tínhamos visto nenhum aparato para isso, certo? Nenhuma estrutura, digamos assim, que nos permitisse fazer essa verificação. Nós somente vimos o primórdio, o mais básico desses programas. Hoje, nesta aula, eu vou me propor a apresentar a vocês essa nova estrutura, que é o nosso SI, certo? Que vai se encarregar dessa tarefinha de dar mais dinamicidade aos vossos programas, deixá-los mais inteligentes, de certa forma, beleza? E aí, para se implementar essas estruturas, que nós chamamos de estruturas de decisão, ou seja, vamos dar a oportunidade dos nossos programas tomarem decisões, certo? Nós precisamos, antes, entender o uso de alguns operadores, certo? Deixa eu até voltar aqui. Vocês vão fazer uso agora de três operadores, de três tipos de operadores, na verdade. Aritméticos, lógicos e relacionais, certo? Pessoal, lembrando que esse aqui é o material que eu uso em outra turma. O professor de vocês de algoritmos, acredito, já tenha passado isso. Se não tiver passado, acho que ele deve estar um pouquinho atrasado, certo? Mas acho que ele deve ter ensinado isso para vocês. Ter falado sobre os operadores aritméticos, lógicos e relacionais, certo? Então vamos lá. Operadores aritméticos é o que simboliza, é o que esse próprio nome simboliza, é o que vocês já imaginam, certo? São as nossas famosas operações aritméticas. Ou seja, vamos fazer uso das operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, certo? Além do mais, podemos fazer operações de potenciação, exponenciação e inversão de sinais, certo? Isso aqui vocês já conhecem por quê? Já foi implementado nos nossos exemplos anteriores. Em especial aí no cálculo da média, vocês já utilizam o operador aí de soma e o operador de divisão, certo? Beleza? Pronto, ó, ainda está em fluxograma, pronto, beleza. Então eu estou um pouquinho mais avançado, que bom, porque eu já vou preparando vocês aí
melhor, certo? Então, isso aqui, pessoal, vocês já conhecem, não tem nenhuma novidade, certo? Vocês, inclusive, já implementaram bastante aí na primeira lista, certo? Outra novidade, olha só, as nossas expressões lógicas, certo? Os nossos programas, eles têm a capacidade também de fazer interpretações lógicas. Por interpretações lógicas, o que nós temos? Verdadeiro e falso, certo? São dois tipos de dados aí primordiais que trazem uma dinamicidade bastante interessante aí para os nossos programas, certo? Então, aqui, agora, inclusive, até nesta aula, nós vamos fazer uso desses camaradas aqui, ou, e não, certo? O ou, ele meio que pega duas condições, certo? Vocês verão que é isso, essas duas condições, e ele verifica ou uma ou outra. Só que essa verificação que ele faz, ele meio que tenta, na verdade, isso, ou ele verifica se uma é verdade ou se a outra não é, certo? O E, ele já verifica as duas e tenta fazer uma relação delas. Ou seja, essa primeira é verdade e essa segunda também é. O terceiro aqui, que é o não, ele só faz a inversão desse valor verdade. Ou seja, se uma expressão resulta em um valor verdade, ela meio que pega esse valor verdade e faz uma inversão, ele passa aí a ser falso. Certo? Ok? O professor também vai falar com vocês aí sobre essa tabelinha verdade. Pensei que ele já tinha falado, mas tudo bem, certo? Que nós chamamos aí de tabela verdade. Essa tabela verdade, ela é meio difícil de se entender no seu formato cru, que é essa tabela que eu estou apresentando a vocês. Entretanto, na prática, pessoal, é muito fácil, é muito esclarecedor, porque as próprias situações nas quais essas tabelas se aplicam já justificam todo esse caos, toda essa complexidade que vocês estão vendo aqui no momento, certo? O David disse que é até chatinha. De fato, é chatinha a tabela verdade nesse seu formato cru. Entretanto, se eu pedir para vocês uma situação em específica, vocês conseguirão fazer ela aí tranquilamente, certo? Então, olha só, pessoal, o que essa tabela verdade significa? Vejam só, eu estou aqui com duas condições. Condição A, condição B, certo? Vejam que eu estou passando dois tipos de valores para essas condições. Ou seja, A, aqui ele pode ser falso e pode ser verdadeiro. Aqui B, falso e verdadeiro, certo? E aí eu passo esses diferentes valores para fazer diferentes combinações. Vamos tomar aqui como exemplo o fato de vocês estarem aprovados nesta disciplina, certo? Então, memorizem aí que a condição A significa aprovado por média, certo? Ok? Então, essa condição A é a que verifica essa possibilidade, se você foi aprovado por média. Beleza? Entretanto, pessoal, é necessário que vocês saibam que não basta somente estar aprovado por média, vocês precisam ter um percentual de presença, certo? Na realidade, vocês precisam ter menos do que 18 faltas, se eu não estou enganado. Se alguém tiver mais do que 18 faltas, então, mesmo que esteja aprovado, aí por média vai estar reprovado por faltas. Então, então encarem essa condição B como a verificação dessa condição. Se você está aprovado, na verdade, se você está reprovado, aí. Na verdade, se você superou, na verdade, esse limite de faltas, certo? Você tem mais de 18 faltas, ok? Beleza? Então, vamos lá, só retomando. A, verifica se você está aprovado por média. B, verifica se você está reprovado, se você, na verdade, superou esse limite aí de faltas, ok? Então, olha só, vamos analisar essa primeira linha, pessoal. Falso e falso. Se essa condição que verifica se você está aprovado por média for falsa, então significa que você não foi aprovado, certo? O que eu não quero, na verdade, que aconteça com ninguém aqui, certo? Ninguém aqui na minha disciplina não quero que seja reprovado aí por média nem por falta, certo? Beleza? Então tá aqui essa primeira condição que verifica se está aprovada, ela tá aqui dando um valor falso, certo? Essa segunda que verifica se você tem mais do que 18 faltas,
ela também aqui está dando falso. Ou seja, o que isso aqui significa? Beleza? Meu que está significando que você... na verdade, aqui você não foi aprovado por média, que você não tem mais do que 18 faltas, certo? Beleza? E aí, o que isso aqui significa? Vamos analisar, vamos fazer... Pronto, melhor, desculpem, certo? Isso aqui, a condição B, verifica se você tem menos do que 18 faltas, certo? Não, 18 faltas ou menos. Pronto, perfeito. 18 faltas aí ou menos, certo? Fica mais entendível assim. E aqui está significando que é falso, ou seja, você teve aí mais do que 18 faltas. A combinação dessas duas aqui, A e B, é o que determina se você está aprovado aí na disciplina, certo? Ou seja, se você não atingiu aí a média necessária e você não tem mais do que 18 faltas, certo? Na verdade, você tem mais do que 18 faltas, então é nítido que você não vai ser aprovado, beleza? Então, por isso aqui que A e B está resultando em um valor falso, porque as duas condições deram esse valor falso e você não conseguiu obter essa sua aprovação, certo? Ok? Aqui agora, se nós avaliarmos, beleza, você não foi aprovado aí por média, entretanto, você tem menos do que 18 faltas. Você ter menos do que 18 faltas, pessoal, não vai garantir a sua aprovação na disciplina. Então, por isso que A e B está resultando aqui em falso, porque uma dessas condições que precisa ser verdade foi falsa, certo? Então, no caso aqui, você está reprovado aí por média, mas você tem menos do que 18 faltas, e isso não é necessário para ter a sua aprovação na disciplina, certo? Terceira condição, olha só, agora você foi aprovado por média, entretanto, você tem mais do que 18 faltas, certo? Então, então significa que você não vai ser aprovado, certo? Porque mesmo que você atinja aí essa média, ela não vai ser necessária para garantir a sua aprovação se você tiver mais aí do que 18 faltas, certo? Por fim, olha só, verdadeiro e verdadeiro, ou seja, você foi aprovado por média e você tem menos aí do que 18 faltas, certo? Se você tem menos do que 18 faltas, então significa que você, enfim, está aprovado. Então, é necessário aí satisfazer essas duas condições para ter a sua aprovação, certo? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essa interpretação que eu fiz agora com vocês, é justamente a aplicação dessa tabela verdade. E essa tabela verdade já vai ser necessária aqui no escopo dos nossos exemplos, certo? Então, encarem que essa conjunção, digamos assim, esse operador, essa expressão lógica, na verdade, e, certo? Não, esse operador lógico, e, perdoe, ele só é verdade, dada toda essa condição, quando as duas são verdade, certo? E aí, pegando esse exemplo da aprovação aqui na nossa disciplina, vocês vão precisar ter a média superior ao mínimo aqui da disciplina, maior ou igual a 7, e vão precisar ter 18 ou menos faltas. Então, essas duas condições aí precisam ser verdade. Então, se eu tivesse implementado um algoritmo para fazer essa verificação, por trás dele, ele estaria exatamente aplicando essa tabela verdade, certo? Entretanto, essa nossa tabela verdade não se limita somente a esse nosso operador lógico E, que ele só vai ser verdade quando as duas são exatamente verdade, certo? Temos aqui o operador OU, e esse operador OU, ele meio que já é o inverso do operador E, ou seja, uma delas precisa ser verdade para que toda a condição seja tida como verdade. Ela só vai ser falso, que é exatamente essa primeira linha, quando as duas forem exatamente falso. Ou seja, olha só, A falso, B falso, então A ou B resulta em falso. A falso, B verdadeiro, então A ou B resulta em verdadeiro. E aí a mesma coisa aqui, ó, um dos dois é verdade, ou os dois é verdade, então resulta nesse valor verdade, certo? A aplicação desse hoje a gente vai ver melhor nos exemplos que eu trouxe aí da lista,
certo? Mas só para deixar claro aqui para vocês, é uma situação no qual uma das condições precisa ser verdade, não exatamente as duas. E aí, se uma delas for verdade, então toda essa condição aqui que você criou vai ser verdade, e aí você consegue fazer umas coisinhas legais no teu código, certo? Isso é meu cabuloso de se entender no início, certo? Mas não se preocupe, porque com os exemplos que eu trago vai ficar muito mais esclarecedor para todos. E aqui o não A e o não B, essas duas colunas, elas só invertem os valores dessas condições A e B. Então, por exemplo, ó, A aqui é falso, e aí não A resulta em verdadeiro. Ó, B aqui é verdadeiro, não B resulta em falso. Então, ela só faz a inversão desse valor verdade, certo? Então, pessoal, o que eu quero que vocês tenham em mente é a utilização desses operadores lógicos aqui. Ou, e não. Eles são muito importantes a partir de agora nos nossos futuros algoritmos, certo? Beleza? Outra coisa que vocês também vão precisar entender são os nossos operadores relacionais. Esses nossos operadores relacionais vão permitir que você compare dois valores, duas expressões, duas variáveis, enfim, certo? Aqui no escopo do pseudocódigo, esses operadores relacionais assumem esse papel aqui, assumem esse formato, desculpem. Se vocês querem comparar, por exemplo, se a variável C e a variável D são iguais, então vocês vão utilizar exatamente aqui o operador de igual. Se vocês querem comparar se são diferentes, então vocês utilizam exatamente o operador de menor e o operador de maior, certo? Esses dois camaradinhas. Se querem comparar ser menor, então utiliza só esse. Se querem comparar ser menor igual, utilizam esse aqui. Se querem comparar ser maior, este. Se querem comparar ser maior ou igual, utilizam este, certo? Beleza? Trago um contexto específico disso e aí vai ficar mais claro para vocês. Beleza? Então, olha, pronto. Melhor, já vamos dar uma olhada nesse aqui, já fica mais claro aí para todos a aplicação de tudo isso, certo? Olha só, o que eu trouxe aqui nessa aula que eu ministrei para os meus alunos. Estávamos criando um software para gerenciar um campeonato de natação, certo? E esse campeonato de natação, pessoal, ele tem três categorias diferentes. A categoria infantil, que eu estou aqui apontando com o mouse, certo? A categoria juvenil e a categoria sênior. A categoria juvenil, desculpa, a categoria infantil é voltada aos competidores que possuem 5 anos, que possuem de 5 anos a 10 anos, certo? De fato, são as crianças. A categoria juvenil já engloba os competidores que têm mais que de 10 anos e menos e 17 anos ou menos, certo? E a categoria sênior, voltada ao público adulto, é para os competidores com 18 anos ou mais, certo? Então, esse nosso programa aqui, Campeonato de Natação, vai se encarregar da tarefa de receber uma idade do usuário, da pessoa que está utilizando esse sistema, e classificá-la em uma dessas três categorias. Ou seja, se a idade informada se enquadra na categoria infantil, ou se enquadra na categoria juvenil, ou se enquadra na categoria sênior. Certo? Pronto, ó. Perfeito. O Michael disse que dá para aplicar a mesma lógica e melhorar o pseudocódigo do MC. Perfeito, pessoal. Perfeito. Você está enganado, acho que tem até isso nessa segunda lista, certo? Vocês vão fazer melhorias dos programas de vocês, inclusive. Outro exemplo, vocês vão fazer melhorias aí no cálculo da média, certo? Então, vocês vão vendo no decorrer das minhas aulas que eu trago para vocês exemplos primitivos e a gente vai melhorando eles de acordo com as novas estruturas, os novos comandos que eu vou apresentando a vocês. Beleza? Ok? Isso. Outra coisa, eu vou falar sobre isso na prática, certo, Vinícius? Eu vou falar sobre isso na prática, sobre essa questão aqui da indentação, certo? Mas isso eu falo quando eu for colocar a mão na massa. Vamos lá, pessoal, deixa eu explicar aqui para vocês o que faz esse código, principalmente para o pessoal que está vendo isso pela primeira vez. Olha só, criei uma variável idade de que tipo? Inteiro. Afinal, nossa idade é representada por valores inteiros, certo? Eu tenho exatamente 25 anos, outra pessoa aqui na turma deve ter exatamente, sei lá, 20 anos, outra deve ter exatamente 19. Ninguém tem, por exemplo, 21 anos, 4.
Ou você pode até ter, né, na teoria, 21 anos e 4 meses. Só que isso é estranho. O mais convencional é adotar esses valores aí no formato inteiro. Certo? Beleza? Então, eu só vou ter uma variável. E aí, aqui, o meu programa se encarrega de solicitar essa variável, solicitar esse valor, essa idade, para o meu usuário. E aí, ler essa idade e armazenar na variável que tem o nome idade. Certo? E aí, exatamente dessa variável que eu vou fazer essa verificação aqui com o se. O se é o que eu vou me encarregar de apresentar para vocês agora. Certo? Olhem só que legal, pessoal. O se é muito simples de entender. Não tem nenhuma dificuldade. Olha o que eu estou colocando aqui. Se a idade informada pelo meu usuário ela for maior ou igual a 5 e se a minha idade ela for menor ou igual a 10, significa que a idade inserida pelo meu usuário aqui neste momento, ela está nesse intervalo de 5 ou 10. Ela pode ser exatamente 5, pode ser exatamente 8, pode ser exatamente 9. Estando dentro desse intervalo de 5 e 10, significa que ele vai aqui jogar, competir, na verdade, na categoria infantil. Olha só como a gente interpreta isso. Se idade maior ou igual a 5 e idade menor ou igual a 10, então escreva infantil. Olha o que está ocorrendo aqui, pessoal. Olha como o meu programa está interpretando isso. Ele tem toda essa condição aqui, certo? E aí temos duas subcondições nelas. Essa primeira, que verifica se é maior ou igual a 5, e essa segunda, que verifica se é menor do que 10. Veja que eu estou fazendo uso do E, que eu falei agora há pouco para vocês. Esse operador lógico E, ele garante que essas duas condições tem que ser verdade para que eu execute o que está atrelado a elas. Ou seja, se o usuário, por exemplo, aqui digitar 11, certo? 11 satisfaz essa primeira, porque 11 é maior ou igual a 5. Entretanto, 11 é menor ou igual a 10. Na verdade, é menor do que 10, então não satisfaz essa condição. Se eu estou utilizando aqui um E, então isso aqui não vai ser verdade, ele vai mostrar que a pessoa não está competindo na categoria infantil, certo? Beleza? E aí, olha só, tudo isso aqui que eu estou passando agora, o meu mouse, é uma condição. Isso aqui é uma subcondição, isso é outra subcondição, certo? É importante que vocês entendam isso. E a relação delas duas garante toda essa lógica aí para o meu programa, certo? E aí, o que, que vocês querem? Aqui eu quero só mostrar a categoria que o competidor, o nadador, ele vai competir, certo? Então, se ele tem uma idade que está no intervalo de 5 e 10, então eu vou mostrar aqui infantil. Se eu tivesse outros códigos abaixo aqui desse escreval, esses códigos seriam executados caso toda essa condição fosse verdade. Como eu sei disso? Como eu determino todo o código que vai ser, que está, na verdade, relacionado a essa minha condição? Pela indentação, que o nosso amigo Vinícius Anacleto falou agora há pouco. Certo, pessoal? A indentação é algo muito importante para vocês aqui nesse momento. Tem pessoas que não gostam de escrever com indentação, tudo bem, mas eu já peço para o pessoal que está começando a ver a programação agora, que criem gosto por essa indentação, porque ela vai deixar assim ó, o código de vocês bonitinho e mais fácil de ser compreendido, certo? O que, que é a indentação? A indentação, ó, é esse espaço aqui que eu estou passando o meu mouse, certo? Ou seja, como eu sei o que está atrelado a essa condição? Pelo que está aqui separado por esse espaço e está antes da próxima condição, certo? Esse espaço que nós chamamos de indentação, vocês fazem apertando a tecla Tab. Se vocês olharem agora, para quem tiver no notebook, se vocês olharem agora no canto esquerdo, uma, duas, três, na quarta tecla de baixo para cima, vocês verão duas setinhas nessa direção, uma apontando para cá, outra apontando para cá, uma apontando para a esquerda, outra apontando para a direita. Essas duas setas, na verdade, simbolizam a tecla Tab. E a tecla Tab faz essa função de dar esse espaço, de dar essa indentação aí no código de vocês, certo?
Pronto, ó. Inclusive, vai trazer a organização, como o pessoal que é mais avançado aqui está citando, vai ajudar a debugar o código de vocês, que é meio que a procurar bugs aí, enfim, certo? Isso aqui vai ser muito útil, eu falo sobre a utilidade disso mais à frente. E outra coisa, pessoal, deixa o código de vocês mais legível, tanto para você como para outra pessoa que vai ver o seu código. Afinal, no universo real da programação, no mercado de trabalho, vocês nunca irão trabalhar só. Vocês sempre estarão trabalhando em equipe. E aí, se você faz um código que, por exemplo, aí o Vinícius, e pronto, eu tô na mesma equipe que o Vinícius e o David. E aí eu faço um código todo não, um código sem indentação, todo bagunçado. Eu entendo o que eu fiz. Afinal, fui eu que fiz aquilo. Mas os meninos não, eles vão ter dificuldade, porque não teve esse cuidado aí com a organização, não teve essa indentação, e isso trouxe prejuízos aí para o pessoal, certo? Beleza, pronto, tá ok, Alana, tudo bem. Ó, uma dica aí que o Pedro deu para quem está começando a programar agora. Assim que botar o si, já bota o FinC. De fato. Vou também falar sobre esses camaradas aqui, ó. FinC, FinC e FinC. Certo? Deixa eu mostrar isso na prática. Vamos lá, pessoal. Então, tá aqui. Deixa eu só antes de terminar de explicar. Deixa eu só antes de terminar de explicar. E aí eu mostro a questão desse FinC. Certo? Olha só, pessoal, que legal como as coisas estão estruturadas. Certo? Vejam aqui que eu já estou utilizando uma estrutura mais complexa, porque eu vou mostrar o formato básico, em médio e o mais avançado. Esse aqui é o mais avançado, certo? Se vocês entenderem isso aqui, então os outros dois será a fichinha aí para vocês, certo? Olha só, deixa eu só terminar de explicar. Temos três condições. Aqui que verifica se enquadra na categoria infantil, se enquadra na categoria juvenil, se enquadra na categoria sênior, certo? Se eu digitar, por exemplo, aqui 12 anos. 12 é maior do que 5, mas 12 é menor do que 10. Então, toda essa condição aqui é falso. Se essa condição é falso, ele já passa aqui para o se não, se. Ou seja, ele já está verificando outra condição. Se essa condição aqui é falsa, então ele já passa aqui para essa verificação. Essa segunda verificação, essa segunda condição, já verifica se a idade é maior do que 10, no caso é 12, e menor ou igual a 17, sim, 12 também é, então já satisfaz isso aqui e mostra aí na tela a categoria juvenil, certo? Se eu tivesse digitado, por exemplo, 30. 30 é maior do que 5, mas é menor, mas é menor do que 10. Mas não é menor do que 10, desculpe. Então isso aqui não vai ser impresso. 30 é maior do que 10. Entretanto, não é menor ou igual a 17. Então não mostra isso. 30 é maior ou igual a 18. Então já vou mostrar isso aqui. É assim que as coisas se figuram, certo? Outra coisa, pessoal, olha só. Se eu colocar aqui um valor que se enquadra nessa categoria, por exemplo, 8 anos. 8 satisfaz essa condição, mostra que é a categoria infantil. Quando uma das condições dentro de toda essa minha estrutura é satisfeita, então as demais são ignoradas. Eu já não faço essa verificação. Beleza? Ok? Então é bem simples de se entender. Como eu sei que a minha condição termina? Eu tenho aqui esse fim si, certo? Esse fim si, ele sempre deve estar alinhado no sentido vertical, certo? Com a condição se. Vejam aqui, eu estou com esse meu se. Se eu descer aqui, ó, retinho, verticalmente, eu tenho aqui um fim si relacionado a ele. Tenho aqui outra condição se. Se eu descer aqui, encontro um fim si adequado a ele. Se eu estou aqui nessa, desço, encontro outro fim si, certo? Esse fim si são coisas que vocês precisarão colocar no código para determinar o fim dessa sua condição, certo? Então, vocês precisarão colocar esses camaradas, e é por isso que eu já peço que vocês utilizem a indentação, certo? Porque ela já permite identificar melhor a quantidade de fim sis aí que vocês precisam colocar nos vossos códigos, certo? Beleza? Acho que ainda está nebuloso isso, claro. Eu pensei que o professor já tinha falado um pouquinho com vocês, mas tudo bem. Vou mostrar agora na prática. Olha só, vamos começar com um exemplo que todo mundo já está
familiarizado, certo? Vamos fazer aqui o cálculo, certo? Cálculo da média, certo? Então, vamos calcular a média de vocês. É um exemplo aqui que todo mundo já sabe como funciona. Vocês fizeram na lista anterior, e aí vamos agora melhorar juntos, certo? Então, aqui, já antecipando, vou precisar de 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3 e uma variável para armazenar essa média, certo? E aí, todo mundo aqui eu quero que seja do tipo real, beleza? Ok? Vou fazer aqui as coisas bem rápido, pessoal, porque já são 4h42, e aí, se eu não me apressar, a gente não vai conseguir discutir muito, certo? Então, já vou fazer aqui direto, ó. Já vou colocar a leitura dessas 3 variáveis em um único layer. Vocês podem fazer isso dessa maneira, certo? Ou podem deixar separados um layer N1, outra linha, layer N2, outra linha, layer N3. Podem colocar lá a mensagem, digite as notas do usuário, enfim, faça as coisas bonitinhas. Aqui eu estou só fazendo isso por pressa, porque são 4h43 e ainda quero falar muito com vocês, certo? Então tá aqui. Já estou fazendo a leitura desses 3 valores. Tenho aqui minha variável média, que recebe a soma de N1 mais N2 mais N3, e aí todo mundo aqui dividido por 3, certo? Ok? Pronto. Se eu só tiver isso aqui, ó, vou colocar aqui um escreval, isso, um escreval, e vou mostrar o valor aí dessa variável média, certo? Beleza? Pronto. Deixa eu aqui executar. Então, vou colocar aqui a média de todo mundo, ó, todo mundo aqui com 10 na disciplina, certo? E aí vai estar lá no cigar aparecendo que a média final de vocês foi 10, certo? Beleza? Entretanto, esse valor isolado não tem, não vou dizer muita relevância, mas não tem muito significado, porque nós precisamos meio que categorizá-lo em 3 diferentes categorias. Se está aprovado, se está reprovado ou se está em recuperação, certo? Vamos aplicar essa nossa estrutura SI, que tem o seguinte formato, ó, se condição, então, certo? Aí aqui vai ficar o código atrelado à condição, e aqui embaixo vocês vão ter o fim si. Para quem quiser anotar, certo? Esse é o formato padrão da nossa estrutura de decisão se, beleza? Ok? Então, se essa condição aqui for verdade, então você vai executar o que está atrelado a essa condição. E aí tem aqui só um fim si para determinar o fim dessa minha condição. Beleza? Olha, o Alisson já mandou o código. Ó, pronto, ó, já estão fechando dupla. Boa, Alisson, boa. Certo? Valeu, rapaz. Estou vendo que tá por dentro. Então, deixa eu só terminar aqui de explicar com o pessoal, certo? Mas aí, para quem já quiser spoilers, o código tá aí no chat da turma. Beleza? Então, se essa condição é verdade, então você vai executar o que está atrelado a essa condição. O que é que eu quero dizer? Vamos tomar esse formato e criar a condição que verifica se está aprovado, certo? Olha só, se a sua média ela for maior ou igual a 7,0, então, olha só, pessoal, que legal. Então, opa, eu tinha colocado aqui o sinal. Então, ó, vou apertar Tab para vocês verem o espaço, ó. Veja aqui que o meu cursor está exatamente nesse ponto. Aperto o Tab, ele já vem para cá, que é a questão da indentação. E é o que está indentado, é o que está contido na sua condição, é o código atrelado a ela. Então, se a sua média ela é maior ou igual a 7, eu vou mostrar aqui o seguinte. Parabéns, parabéns, você foi aprovado. E aí uma carinha aqui de felicidade, certo? E aí finaliza esse meu fim si. Olha só, pessoal, muito simples. Você só deu uma condição a ser verificada e se essa condição for verdade, você vai executar o que está aqui. Se eu tivesse outro escreval aqui, ó, outro escreval, vou colocar aqui outra mensagem. Continue estudando.
continue estudando. Não. Vou colocar pronto. Você é um prodígio, certo? Você é um prodígio. Você é um prodígio. Pronto. Outra mensagem aí de incentivo. Então, essa outra mensagem aqui vai ser executada. Se eu tivesse outra escraval, ou se eu tivesse outras operações aqui dentro dessa indentação que está contida nesse meu si, também seriam executadas, certo? Beleza? Então, isso só demonstra que vocês podem ter uma infinidade aí de código que vai ser atrelado a essa condição, certo? Então, aqui deixa eu até só deixar comentado, beleza? Só para vocês verem aqui o formato. Então, se a média for maior ou igual a 7, eu vou mostrar essas duas mensagens. Parabéns, você foi aprovado, você é um prodígio. Vamos testar isso. Olhem só. Vou colocar aqui a média de vocês, ó, 10, 10, 10. Quando eu der um Enter, olha só, mostrou que a minha média, a sua média, na verdade, é 10, e aí executou esses dois comandos, ó, os dois escrevas. Parabéns, você foi aprovado, que é exatamente esse primeiro aqui, e o segundo, ó, você é um prodígio, que é exatamente este aqui, certo? Beleza? Viram só que simples, não tem nada de complexo, beleza? Pessoal, me digam aqui agora, eu vou fazer do jeito que não é recomendado, certo? E aí eu vou mostrar para vocês como relacionar tudo isso, certo? Então, pessoal, me ajudem agora. Me digam como ficaria a condição para verificar se o aluno está reprovado. Lembrando que aqui na UFESA, a reprovação ela é quando a sua nota é menor do que 5. Isso, a sua nota final é menor do que 5. Certo? Me diga aí, como ficaria essa condição aqui para colocar nesse meu si, por gentileza? Enquanto aqui eu vou terminando de colocar a estrutura, certo? Então, me mande aí a condição, rapidinho, só para ver se vocês estão compreendendo, certo? E aí, vou colocar aqui a mensagem triste, ó. Infelizmente, você foi reprovado. E uma carinha triste. Uma carinha triste, certo? Isso, pronto. Ó. Perfeito, perfeito, perfeito. Ó. Muito bem, a galera aí tá por dentro. A galera aí tá por dentro. Ó. A Radija aí mandou. O Pedro, o Leonardo, Olivia, o Vinícius, certo? O David, pronto. Então, pessoal, exatamente isso. Se a média de vocês for menor, dessa vez eu vou deixar menor e falo já por quê. Se a média de vocês for menor do que 5, certo? Então significa aí que você foi reprovado, certo? Beleza? E aí vamos testar isso. Não quero que ninguém se enquadre nesse caso, certo? Olha só, vou colocar aqui só médias catastróficas 3, 2 e 4, certo? Então, essas foram as notas aí de uma pessoa fictícia que não está aqui nessa turma, porque eu não permitirei que ninguém tire notas assim, certo? 3, 2 e 4. Vou dar um Enter, e aí olhem só o que vai acontecer. Sua média foi 3, certo? E, infelizmente, você aí foi reprovado, certo? Infelizmente, aí você foi reprovado. Então, a sua média não foi maior do que 7, então isso aqui não foi verdade, e ele passou para a próxima verificação. Verificou se a sua média ela é menor do que 5. Se for menor do que 5, então significa que você foi reprovado. Beleza? Ok? Pessoal, alguém levantou a mão? Eu não vi quem foi. Não, acho que não, acho que foi engano. Pronto, acho que foi engano. Beleza? Ok. Então, pessoal, já temos duas condições, duas verificações. Aprovado, certo? Reprovado. Entretanto, entre o aprovado e o reprovado, ainda existe uma coisa. Qual é essa uma coisa que está faltando aqui no nosso programinha, pessoal? Me digam aí, faltam só mais uma Quarta condição. prova. Isso. A quarta prova ou a recuperação, tanto faz, certo? E aí, qual é o intervalo de valores aqui que está faltando? Alguém já consegue identificar o intervalo de valores que nós precisamos verificar aqui no nosso... Isso, é recuperação. O intervalo de valores que falta verificar... Maior do que 5, menor do que 5. Ah, não. Não, continue.
É maior do que 5 e menor do que 7, né, no caso? Perfeito, perfeito. Então, é exatamente isso, pessoal, porque olha só, nós temos esse limiar aqui, em que a sua nota precisa ser maior ou igual a 7 para você estar aprovado. Temos este limiar aqui, certo? Que simboliza que a sua nota precisa ser menor do que 5 para você estar reprovado. Entretanto, entre os 5 e os 7, certo? Existe um intervalo de valores. Existe exatamente 5 e existe menor do que 7, certo? E essa verificação é o que vai garantir que você está na quarta prova. Beleza? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Olha só, agora, dessa vez eu vou fazer. Nós vamos ter o seguinte, pessoal. Se a média ela é maior ou igual a 5, certo? E, lembra lá do nosso I, certo? Então, tá aqui. I média menor do que 7,0. Se isso acontecer, certo? O que eu vou mostrar? Vou mostrar aqui a seguinte mensagem. Escreval, você está na quarta prova. Pronto, você está na quarta prova, certo? E eu vou mostrar outra mensagem aqui. Estude mais um pouco, estude mais um pouco. Pronto. Estude mais um pouco, certo? Então fica esse alerta aí. Então tá aqui. Se o valor dessa média for maior ou igual a 5 e for menor do que 7, ou seja, estiver no intervalo de 5, exatamente 5, e exatamente 6,9, então você está na quarta prova, certo? Vamos testar isso. Olha só, vou colocar exatamente o valor que vai satisfazer isso. 6, 5 e 6,3, 6,3, certo? Sim, outra coisa. Olha só, vocês viram que acusou um erro aqui nessa linha. Entretanto, não tem nada de errado. Não tem nada de errado. O que está faltando é só a questão dos parênteses. Vocês precisam colocar os parênteses em volta de cada uma dessas condições para que o pseudocódigo consiga interpretar quais são essas condições separadamente, certo? Ele meio que faz essa exigência, e aí vocês são obrigados a colocar esses parênteses em volta de cada uma dessas condições. Então, isso aqui é uma subcondição, certo? Essa aqui é outra, e tudo isso aqui é a sua condição total, beleza? Agora sim, deixa eu executar, e aí vai dar certo. Então, vou colocar aqui 5, 6, 6,3, e aí note aqui, que já deu essa média aqui, certo? 5,7 não garantiu que você está aprovado, nem garantiu que você está reprovado. Garantiu que você está o quê? Na quarta prova. E eu coloquei essas duas mensagens. Você está na quarta prova, estude mais um pouco. Beleza? Ok? Pronto. Pessoal, olha só. Vocês entenderam isso aqui, não é verdade? Confirme, por favor, para mim, por gentileza, com sim ou com não. Aí, rapidinho no chat. Sim, sim, sim. Quem não entendeu pode se manifestar, pessoal. O momento adequado é esse, certo? Pronto, nos outros parênteses, Wesley, não precisa. Você só usa esses parênteses quando você tem essa condição composta, certo? Quando você está fazendo, pronto, melhor, quando você está fazendo uso do e ou do ou, você já vai precisar dos parênteses em volta. Aqui você não precisa, mas se o pessoal quiser colocar, já para não correr o risco, vocês podem ir colocando, certo? Se eu não estou enganado, acho que o pseudocódigo permite isso aqui. Na linguagem C dá certo. Deixa eu só fazer um teste. Isso, permite, certo? Então, vocês podem ir colocando esses parênteses aqui. Não tem nenhum problema. Deixa até o código mais organizado. Certo? Beleza? O pessoal aí pensando que era aula de cálculo, de nada. Que nada, pessoal. Então, vamos lá. Então, todo mundo entendeu. Massa. Vocês entenderam o nível básico. Acredito que tenham entendido o nível avançado lá com aquele exemplo da nossa natação. Beleza. Naquele exemplo do campeonato de natação, o formato estava diferente. Não estava exatamente como está aqui. Por quê? Olha só, pessoal. Isso tudo aqui é uma condição isolada. Isso aqui é uma condição isolada e isso é uma condição isolada. Vocês podem fazer isso aqui? Podem. Entretanto, se
se, dica de ouro, certo? Se as suas condições tiverem alguma relação, então você precisa deixar elas conectadas. Porque olha só, qual a variável que eu estou utilizando aqui, pessoal? Média. A variável que eu estou utilizando aqui, média. A variável que eu estou utilizando aqui, média. Se eu estou utilizando a mesma variável, então cabe você analisar se essas condições têm uma verificação. Isso não significa necessariamente que elas estão conectadas, certo? Se faz uso da mesma variável, não necessariamente significa que elas têm relação. Por isso que você precisa analisar o seu código e entender. Aqui eu estou verificando uma situação específica, que é a situação de pegar uma única média, que vai ter um único valor, e comparar com 3 status, com 3 categorias diferentes. Então, eu estou comparando um único valor. Se eu estou comparando um único valor, então essas 3 condições aqui têm relação. Vocês viram que o código funcionou. Ele vai funcionar, certo? Entretanto, se vocês fizerem isso aqui, deixarem cada uma dessas condições isoladas, vai ter o seguinte problema. Você está forçando o seu computador a verificar cada uma dessas condições, certo? Se vocês fazem isso em um programa muito extenso, então vai meio que abrir margem aí a processamento desnecessário. Se o seu programa for gigante, vocês estão criando, sei lá, um sistema, pronto, estão criando um cigarro. E aí, se vocês têm isso aqui, o cigarro vai demorar a dar uma resposta para o usuário, porque ele está fazendo muitas verificações caso ele se enquadre em algo desse tipo. Aqui, essa situação simples, porque eu só tenho 3 condições. Mas se vocês tivessem isso aqui, pessoal, ó, opa, desculpem. Se vocês tivessem isso aqui, olha só. Se vocês tivessem, ó, milhares aí de condições aqui para baixo, ó, certo? Se vocês tivessem várias condições, vocês estariam forçando as vossas máquinas e as máquinas do usuário, que afinal do nosso programa aí está sendo executado, certo? Vocês estão forçando as máquinas a verificarem essa condição, depois essa, 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 depois essa e essa. Ainda tem mais, ó, essa. Veja que eu estou cansado de apontar todas essas verificações. Imagina o nosso computador que vai ter que verificar tudo isso, certo? Então, não é interessante que, se as condições de vocês tiverem relação, certo? Tiverem conectadas de alguma forma, vocês adotarem esse formato, certo? Qual é o formato que eu recomendo fortemente aí para a turma adotar? É esse segundo formato aqui que eu vou mostrar. O C, vou até deixar aqui copiado, certo? Vocês viram isso aqui, certo? Viram esse formato básico aqui, certo? Se a condição for verdade, então executa o código atrelado aqui. Beleza. Entretanto, você pode ter outras condições relacionadas a uma mesma variável, como o caso aí da média. Como vocês vão fazer essa distinção? Vocês vão colocar um aqui, ó. Se não, certo? Que é a possibilidade contrária. Se não, dá uma indentação, se, e aí coloca a próxima condição. Então, já coloca ela aqui, ó. Vou até dar um Ctrl+C e Ctrl+V, certo? Se essa condição aqui, ela for falsa, então você vem aqui para o senão, e aí depois do senão temos outra condição, certo? E aí, essa outra condição, ó, ela também termina aqui com o seu próprio fim si. Ah, eu tenho mais uma condição. Beleza. Então, você coloca, ó, entre o se e entre o fim si, certo? Você coloca se não, e aí acrescenta mais uma condição. Então, é esse aí o formatinho que vocês irão adotar. Beleza? Ok? E foi até o formatinho lá do nosso exemplo aí do campeonato de natação. Certo? Beleza? Não é difícil de entender isso, pessoal. E aí, qual é a utilidade de se fazer isso? Olha só, eu vou até deixar aqui separado, ó, condição 1, condição 2, condição 3, certo?
E aqui colocar também. Certo. Olha só. Se essa primeira condição for falsa, então ele verifica a segunda. Se essa segunda for falsa, verifica a terceira. Beleza. Até aqui, se isso aconteceu, você obrigou o seu computador a fazer essas três verificações. Certo? Entretanto, se essa primeira condição aqui, se o aluno já está aprovado de cara, for verdade, você não vai precisar obrigar o seu computador a verificar se ele está reprovado ou se ele está em quarta prova. Por quê? Elas estão conectadas e a satisfação de uma das condições já impõe a não verificação das outras. E isso que é legal, pessoal. Isso que é o legal, porque você já traz mais, digamos assim, na verdade, você faz melhor uso dos recursos computacionais aí da sua máquina, certo? Você não está meio que obrigando ela a fazer um processamento aí desnecessário, beleza? Então, para quem já quiser anotar, esse é o formatinho mais complexo dessa nossa estrutura C, certo? Vocês podem ter infinitas condições, não tem nenhum problema, podem ter só duas, beleza? Entretanto, elas assumem esse formato aqui. E aí, a satisfação de uma delas, como por exemplo, aqui a satisfação da primeira, já implica na não verificação das outras. E isso é vantajoso em questão de processamento. Você não está obrigando o seu computador a processar outras informações aí desnecessárias, a verificar essas outras condições sem necessidade. Beleza? Pronto. A estrutura escolha, vou falar na próxima semana, certo? Aqui eu estou só falando sobre o si. Semana que vem a gente ainda vai discutir sobre isso e vai ver o nosso escolha. Ok? É dessa forma, sim, também é, Vinícius, porque você tem lá os seus casos e a satisfação, por exemplo, do primeiro caso implica na não verificação dos outros. O pior caso é quando o último caso ele é verificado. E aí, se esse último caso for verificado, então você meio que teve que processar todos os outros. Beleza? E aí, pessoal, só para eu ver se vocês entenderam. Não, pronto, não preciso responder agora. Deixa eu logo mostrar como fica a aplicação disso aqui para esse nosso exemplo. Então, olha só o que eu vou fazer, certo? Olha só que legal. Vou pegar essa condição aqui, vou recortar ela. Aqui, ó, vamos seguir o formatinho. Depois de uma condição, coloco se não, e aí a condição contrária que eu quero verificar. Então, aqui já coloquei exatamente essa outra condição, certo? Beleza? Deixa eu só arrumar aqui a indentação, que ela ficou bugada aqui, certo? Precisa do código entender essas coisas, mas enfim, certo? E aí, após isso aqui, vou ter um outro... Opa, antes desse fim sim, perdoe. E aí, após isso aqui, vou ter um outro sinão. E aí, vou só recortar essa aqui, vou colar ela aqui, aí deixa eu só consertar aqui a indentação. Pronto. Deixa eu só pular essas linhas aqui que vieram de formas necessárias. Pronto. Olha só, pessoal, tá aqui como fica o formato mais adequado, mais recomendado, melhor para essa verificação. Se a sua nota é a nota necessária para ser aprovada, então o seu programa vai imprimir essa mensagem e ele não vai precisar verificar se você está na quarta prova, porque não faz sentido, e nem vai verificar se você está reprovado, porque não faz nenhum sentido. Você já não está aprovado? Então não precisa verificar as outras, certo? Se você não está aprovado, aí sim ele parte para a próxima verificação. Então, digamos que você está na quarta prova. E aí ele verificou se você está aprovado, você infelizmente não estava, verificou se você estava na quarta prova, aí você estava, certo? Executou isso aqui, não verificou se você estava reprovado, porque não havia necessidade, certo? No pior caso, ele verificou se você estava aprovado, você não estava, verificou se você estava na quarta prova, você não estava, verificou se você estava reprovado, e aí você estava, beleza? E aí se enquadrou aqui nesse caso, beleza? Ok? Então, pessoal, agora sim, me respondam aí rapidinho no chat com sim ou com não, se vocês entenderam essa condição mais complexa, certo? Vamos lá.
Pronto, ó. Isso. Quem não entendeu, pessoal, pode se manifestar. O momento é esse, certo? O momento é esse. Não se sintam pressionados, porque os outros entenderam. Cada pessoa tem o seu ritmo de aprendizado diferente. E eu estou aqui para isso, para ensinar vocês, certo? Beleza? Então, espero que vocês não estejam mentindo para mim. Então, estou feliz. Muita gente aqui, ó, entendeu. Pode perguntar, Cândido. Professor, então isso aí é só para decisão, né, no caso? Isso, é a nossa estrutura de decisão. É a nossa estrutura de decisão. Tá até aqui a nossa lista, ó. A segunda lista de vocês exatamente com esse tema, estrutura de decisões. Beleza? Você está agora permitindo que o seu programa tome decisões. Ou seja, você está incorporando um pouco de inteligência para ele, eu diria. Pessoal, para quem tem curiosidade de entender como funciona, por exemplo, uma inteligência artificial é isso aqui. Você vai dar milhares aí de condições para ela verificar e ela vai tomando aí decisões, certo? É assim que uma inteligência artificial ela funciona. Nada mais é do que vários cis, só que, claro, isso de maneira muito mais complexa. Beleza? Ok? Vou colocar lá no Cigar, certo? Eu sempre coloco depois que eu mostro para vocês a lista, certo? Beleza? Pronto, ó, e a recomendação do Pedro, universo programado. Eu coloco, pessoal, eu deixo lá para vocês brincarem, mas aí eu dou um prazo maior aí, certo? Para vocês fazerem essa segunda lista, certo? Beleza? É para vocês brincarem, porque toda semana eu vou dar uma lista aí com um tema em específico para vocês se divertirem, certo? Oi, Rízia, pode falar. Acho que ela está digitando. Pessoal, alguém manda o link do Discord, por gentileza, e para a Rízia, acho que ela não encontrou lá no Cigar. Tá inspirado, vixe, tá inspirado, vixe, então eu vou dar uma atualizada, certo? Pronto, o Vinícius mandou. Olha aí, Rízia, se esse link tá válido, certo? Não sabia que inspirado. Para mim, eu tinha colocado para nunca inspirar, mas se inspirou, peço perdão. Peço perdão. Então, entre lá, para quem não entrou ainda, certo? E aí, aquele canal já é para as duas turmas, vocês já estão todos aqui neste momento, certo? Beleza? Pronto. Que é isso, Neila? Não se divertiu nada. Vai se divertir, vai se divertir. Vocês vão criar gosto, pessoal, por isso. Certo? Então, tá aqui, ó. Já vou até deixar aqui comentado. Vou subir exatamente isso aqui. Lá no Cigar. E aí vocês utilizam esse algoritmo como base. Certo? Beleza? Então, agora vamos falar rapidinho sobre a nossa lista. Acho que dá tempo de resolver 2 exercícios. Certo? Mas ela está nesse nível. Se vocês entenderam, a aplicação do nosso si, então vocês vão resolvê-la aí facilmente. Deixa eu só salvar esse código. Eu tinha até separado uma pasta aqui para isso. Está aqui, lista 2. Cálculo da média com si, se não, si. Pronto. Certo? Diego, se eu não entender nenhuma condição. Então, pessoal, existem esses casos, certo? Aqui nesse caso, não consigo encontrar nenhuma outra verificação, mas eu vou mostrar vou mostrar isso para vocês aí com exemplos aqui da lista, certo? Beleza? Então vamos agora discutir aqui sobre a nossa lista. Deixa eu só mostrar a totalidade de questões. Ela já é um pouquinho mais extensa. 25 exercícios, certo? Mas aí é para vocês brincarem, se divertirem e entenderem esse assunto, porque esse assunto, pessoal, é muito importante aí para o universo da programação. Então, por isso aí que a nossa lista está extensa. Mas ela já engloba aí bastante conteúdo, certo? Beleza? Isso. Dessa vez é só o pseudocódigo. Nada de descrição narrativa, nada de fluxograma. E os códigos que vocês irão criar, eles são pequenos, pessoal. Então, sem reclamar, certo? Sem reclamar. É só o pseudocódigo, gente. Nada de fluxograma, nada de descrição narrativa. É só lá da primeira lista. Certo? Beleza? Não, gente, eu sou amigo, gente. Eu sou amigo de vocês. Eu estou passando exatamente muitas questões porque eu quero que vocês saiam daqui afiados.
porque vai ser necessário ter o domínio desses conteúdos para vocês criarem os programas que vocês irão criar, por exemplo, a Pokédex aí para quem está animado, para tirar uma boa pontuação lá na nossa competição de programação, certo? Para vocês ganharem um mês de Netflix, um mês de Spotify, outras coisas aí que vocês quiserem, RP lá no LoL, enfim, certo? Então aí vocês precisam ter tudo isso para ir treinando, certo? Então já dou todas as orientações, certo? Pronto. Mostro sim, Sabrina, o mod, que é o nosso resto de divisão, certo? Pode falar, Cândido, você levantou a mão? Professor, essas questões que você resolve aqui para nos explicar, então, não precisa responder não, né? Na hora de enviar para você? Ou precisa botar jeito que você respondeu, só que botando no fluxograma e tal, por exemplo, na primeira lista. Não, as que eu respondi, vocês coloquem só lá na lista, só para ficar as coisas bonitinhas, mostrar que vocês fizeram tudo. Mas as que nós respondemos juntos, vocês não precisam refazer. Vocês já aproveitam e enviam só para mim o código já todo feito, certo? Beleza? Professor, é para colocar no PDF, é? Isso. Assim, eu prefiro que vocês me enviem um código, certo? Vocês criam uma pastinha, vocês vão salvando todos os códigos, e aí depois vocês comprimem essa pasta e enviam lá pelo cigarro. É assim que eu prefiro, certo? Mas aí, para quem quiser criar um PDF, para quem está sem computador, pode fazer isso, certo? Pode fazer à mão, para quem está sem computador, tira foto e envia no PDF. Mas eu prefiro que vocês me mandem um código, porque eu vejo tudo e consigo executar. É até mais prático para mim, beleza, pessoal? Então, professor, por exemplo, se vocês puderem a questão 1 e 5 da primeira lista, aí no caso eu tiver que enviar para você, eu envio do jeito que você enviou, só que com fluxograma e precisa do código, né? Isso. Vocês enviam tudo, certo? Tudo que eu já fiz, vocês aproveitam, só copiam, colam lá. Ou se vocês quiserem usar isso para fazer diferente, certo? Eu vou até ficar feliz que eu vou ver mais comprometimento aí da parte de vocês, certo? E aí, pessoal, para quem não sabe como comprimir, certo? Para quem não tem tanta familiaridade com isso, olha só. Eu estou aqui, ó, com a lista de vocês, olha só, tá aqui na minha área de trabalho. Então, digamos aqui que eu vou responder todos os exercícios, certo? Aqui vai ter outros programas. Mas como é que vocês fazem? Vocês vão clicar na pasta com direito, vão vir aqui, ó, em add to lista02.rar, certo? Ou seja, ele vai fazer uma compressão desses arquivos, e aí vocês clicam, ó, e ele já cria esse arquivo comprimido. E esse arquivo comprimido aqui que vocês vão enviar para mim, certo? Por que ele faz isso? Porque é como se ele criasse um pacotinho, é um pacote, na verdade, ele cria um pacote desses arquivos, e aí deixa todos eles dentro desse pacote, e aí quando eu baixar lá pelo cigarro, eu vou ver a pasta e todos os arquivos de vocês, certo? E aí vocês fazem isso com o INRAR, todo mundo tem instalado esse programa aí na sua máquina, certo? Pronto, pode ser zip, pode ser o INRAR, certo? Para quem utiliza os programas, quem utiliza o Linux também, acho que vem com outro formato, mas enfim, certo? Eu só quero esses arquivos comprimidos porque fica mais fácil para mim corrigir, certo? ISO, acho que ISO não. Menos ISO, certo? Menos ponto ISO. Mandem zip, ponto .rar, ou os formatos aí, menos ISO, certo? Certo? Pronto, aí acho que é o 7Z, né? Que é outro arquivo aí, de outro formato de compressão. Também é válido, certo? Pronto. Vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês essa lista, responder alguns exercícios, e aí os outros vocês respondem. Se não der tempo, não vai dar tempo, a gente discute mais sobre isso na semana que vem, certo? Então, olha só. Exercício 1, aqui. Bem simples. Cria um algoritmo que solicita e lê o número e diz se ele é positivo, negativo ou neutro. Pessoal, muito simples, certo? Olha só, vou fazer isso aqui bem rapidinho para vocês. Deixa eu só criar aqui um novo arquivo, apagar aqui esses comentários irrelevantes. E aí, olhem só que simples esse algoritmo, para vocês verem o nível da lista. Crie um algoritmo que solicita um número
e diz se ele é positivo, negativo ou neutro. Pessoal, o que é um número positivo? É um número maior do que zero. O que é um número negativo? É um número menor do que zero. O que é um número neutro? É um número exatamente igual a zero. E aí, olha só, como a gente faz isso? Vou precisar de uma variável chamada número. Vou determiná-la sendo do tipo inteiro, mas do tipo real tanto faz, certo? Vou pedir para o meu usuário digitar um número, digite um número qualquer, certo? E o meu usuário vem, digita esse número, e aí eu vou ler, beleza? Agora que entra o divertido, o que vocês aprenderam. Se esse número ele for maior do que zero, então simboliza que ele é positivo. Então, eu vou mostrar aqui a mensagem, ó. Vou colocar aqui em escreval. Opa, escreve. Oi! Escreval, o número é positivo, certo? Coloquei aqui um FINCI só para a gente testar. Olha só, vou executar aqui rapidinho, digite um número qualquer, meu número da sorte, 4, é o número positivo, certo? Beleza? Outra condição, pessoal, se número menor do que zero, certo? Então, olha já o chat, eu estou só vendo aqui o chat subindo aí fervorosamente. Então, o número é negativo. Olha só, FINCI aqui no final. Vamos executar rapidinho. Digite um número qualquer. Agora aí a inversão do meu número da sorte, menos 4. Menos 4 é um número negativo. Beleza? Próximo caso. Só para verificar, só para verificar se é um número neutro. Então, eu vou ter aqui, ó, se número for igual. Igual, pessoal, é o próprio sinal de igual. E eu coloco o valor que eu quero verificar. Se for igual a zero, então eu vou ter isso aqui, ó. Escreval, o número é neutro. E aí eu fiz isso aqui. Pronto, finalizei esse exercício. Viram só como está o nível da lista? Não estou exigindo. Ah, só coloquei aqui o negócio errado. Só digitei isso aqui a mais. Então, viram só, não estou exigindo, pessoal, nada complexo demais de vocês. Olha como ficou o corpo desse nosso algoritmo. Bem simples, bem fácil de se entender. E aqui, se eu digitar zero, ó, zero aí é um número neutro. Então, nós já fizemos essas 3 verificações e os exercícios vão se ater a somente fazer essas verificações, certo? Uma coisa legal, pessoal, vai meio que expandir ainda mais a mente de vocês. Olha só que legal. Temos 3 possibilidades, não é verdade? Ou o número é positivo, ou o número é negativo, ou ele é neutro. Se eu já estou verificando se ele é positivo e eu já estou verificando se ele é negativo, qual foi a alternativa que restou? Restou a alternativa desse número ser neutro. Eu posso reduzir ainda mais esse meu código fazendo isso aqui. Olha só que legal. Vou apagar essa condição e aí vou apagar o FINCI dela. E aí, olha o que vai acontecer no código de vocês. Olha só que legal, pessoal. Certo? Já estou simplificando ainda mais as nossas coisas. Então, olha só como ficou isso aqui. Se o número é maior do que zero, então é positivo. Se não, se o número é menor do que zero, então é negativo. Se não, o que restou? Restou o fato dele ser aqui, desculpa, a mensagem estava cobrindo, então restou o fato dele ser neutro. Olha só, esse nosso se não, vocês podem utilizá-lo de forma separada. Quando vocês utilizam o se não de forma separada, vocês estão indicando ao seu programa, ao seu algoritmo, que ele vai englobar todas as possibilidades contrárias. Então, é importante que vocês tenham muita atenção quando fizerem isso aqui. Porque se eu estou utilizando um se, eu estou determinando exatamente a condição que eu quero verificar. Se eu estou utilizando um se não, e ele não vem seguido de outro se, então eu estou englobando tudo que for contrário. Se aqui nesse exemplo existisse uma outra possibilidade, certo? Se além dele ser positivo, negativo e neutro, existisse uma outra possibilidade, que eu não consigo pensar aqui em qual. Mas se existisse, então essa outra possibilidade também estaria englobada aqui nesse sinal, porque ele iria verificar o fato
do número ser neutro e o fato do número se enquadrar nessa outra possibilidade. Em tese, o senão são as condições contrárias a todas as condições que você especificou, certo? Então, vocês podem utilizar muito bem o senão de forma separada, beleza? Não tem nenhum problema. Isso fica até mais claro em alguns contextos, certo? Em alguns contextos é legal você pegar tudo que for o contrário, beleza? Aqui eu deixei desse porque ele já especifica uma coisa direta. Pronto. O sinal aqui, por exemplo, nós utilizamos para verificar casos de erro, certo? E aí vocês já imaginam que temos inúmeras possibilidades aí para um erro, e aí podemos verificar todas essas possibilidades aí com um sinal específico. Beleza? Ok, pronto. Tô vendo aqui que o pessoal... Pronto, vocês estavam dando risada de alguma coisa, não sei o que era. Quando vamos clonar cartão, pronto, é isso aí. A última aula da disciplina, ensinando vocês a clonar cartão e a dar golpe na internet, certo? Aí sim. Pode falar, David, você levantou a mão? Só para esclarecer aqui, o pessoal no grupo está perguntando se essa primeira lista vai valer nota, alguma coisa. Não, vale sim, pessoal. Sempre dou uma olhadinha. Não tô exigindo, não vou exigir coisas de vocês que não valam nota, certo? Então, por isso que eu quero dedicação. E eu verifico, gente, código a código. Então, para quem está copiando o código aí do coleguinha, vai tomar um puxão de orelha e vai ficar sem nota, certo? Plágio é algo que eu não tolero. Inclusive, nas provas, quem fizer plágio aí recebe exatamente 0 na média, beleza? Eu sou bem severo quanto a isso. Quero que vocês se esforcem. Não quero que vocês peguem o código do coleguinha, façam a cópia, Ctrl+C, Ctrl+V e joguem aí. Não. Cada pessoa tem uma forma diferente de pensar. E nós, professores de programação, a gente consegue identificar isso, certo? A forma como o Pedro escreve é diferente da forma como Wesley e a Neila escrevem, certo? Cada um tem o seu formato. Tem coisas que são parecidas, óbvio, mas quando é totalmente exatamente igual, a gente percebe ali que é um plágio, certo? E além do mais, pessoal, eu vou pedir também para vocês falarem a respeito dos trabalhos, vou fazer algumas perguntas quando vocês forem apresentar. Então, se, por exemplo, alguém fez um código muito bom e não souber explicar, tá nítido ali que a pessoa cometeu um plágio, beleza? Então, não quero aí que vocês façam plágio, certo? Não, de fato, gente, porque plágio é uma coisa que me deixa muito chateado, certo? Porque demonstra que você não está se esforçando. Você pode muito bem procurar esse código na internet, pegar de um amigo. Isso é claro. Vocês podem fazer, mas o que você aprendeu com isso? Você não aprendeu nada, certo? Então, não é legal. Faço isso pelo bem de vocês. Beleza? Claro, para quem gosta de mandar o código aqui no chat, não tem nenhum problema. Por quê? Você, pelo menos, está mandando toda a lógica. E aí, quem viu aquele código pode se basear naquela lógica e implementar a sua. Eu só não quero que fique exatamente igual. Beleza? Ok? Pronto, isso, ó, tem vários vídeos ensinando. Então, pessoal, vocês têm todos os artefatos aí necessários para aprender, certo? Beleza? Então, pessoal, tá aqui, fiz esse exercício rapidinho, certo? Já são 5h25. Eu estou pensando em selecionar alguns outros exercícios e subir a resolução deles lá no YouTube. Acho que eu vou fazer isso, certo? Porque essa aula acabou demandando um pouco mais de tempo, e aí não vai dar para a gente discutir todos esses outros, então eu vou pegar alguns exercícios, vou selecionar alguns interessantes, principalmente os últimos, que são os mais difíceis, certo? E aí eu subo lá no YouTube para vocês assistirem. Faço uma aula rapidinha, explicando tudo isso. Beleza? Então, aqui são 25 exercícios, não vai dar tempo, né? 5h25. Eu ainda tenho alguns outros compromissos de noite. Então, eu me comprometo a gravar essa aula para vocês. Certo? Pronto, eu vou ter esse amigo de vocês. Pode falar quem levantou a mão, não vi quem era? Essa lista já está lá no site? Não, vou subir agora. Certo? Vou subir agora. Então, eu vou subir agora essa lista, pessoal, para vocês. Me comprometo a gravar essa aula com a resolução de outros exercícios, para vocês verem melhor a aplicação das estruturas de decisão. Beleza? Não, Alice, entregar individual mesmo, certo? Quero que cada um faça.
Listas individual, trabalho já vai ser em dupla, certo? Sim, cortei, Lavínia, ó. Cortei o cabelo. O cabelo na régua, até o risquinho, não sei qual lado tá. Peraí. Pronto, tá desse lado aqui. Tá desse lado aqui. O risquinho aí, valeu. Estilo pirangueiro. Estilo pirangueiro. Pronto, Diego do Grau. Pronto. Pronto, então, pessoal. Deixa eu só encerrar aqui a gravação, certo? Hoje eu não vou fazer chamada, tá todo mundo aí com presença, beleza? Eu ainda não pensei, eu tô pensando uma forma de fazer essa chamada bem rápida com todas as turmas. Então, hoje eu vou deixar a presença para todo mundo, porque eu vi que tem muita gente aqui na turma, que são 76 pessoas, então acho que a maioria está presente. Então, hoje eu não vou fazer chamada. Eu poderia colocar o Google Forms para a gente preencher. Seria bem mais rápido. O problema é porque se eu fizer isso, vai ter outras pessoas aí que vão preencher pelos amigos, e aí eu fico meio assim, né? E chamar 80 alunos é complicado. Eu ainda não... Faz por verificação de e-mail, então, usando o e-mail institucional, cada um com seu e-mail institucional respondendo. Mas, ainda assim, nada impede de que mandem o link do Forms dos outros. Então. Exatamente. Então, exatamente isso. É porque eu não pensei em uma forma ainda de chamar 80 alunos mais rápido. Eu já demoro com uma turma pequena, imagina com 80. Mas eu vi que tem muita gente, então hoje todo mundo está com falta. De redes, ele usava um programazinho que pegava o chat do Meet. Tipo, ele mandava todo mundo escrever alguma coisa, aí o pessoal mandava e tudo ficava numa planilha que ele mesmo fazia. Se você quiser, eu posso falar com ele para saber sobre. Pronto. Você já me deu até uma ideia. Toda vez que eu gravo aula, eu também recebo, além da aula gravada, eu recebo um arquivo com todas as mensagens que vocês mandaram, certo? Então, pessoal, façam o seguinte, vamos agora flodar aí a nossa aula, certo? Calma aí. Eu vou pedir para vocês mandarem o nome de vocês, certo? Mandem o nome e a turma. Coloque, por exemplo, aí, Francisco, Renan, turma 1, por exemplo. E aí mandem rapidinho no chat, que aí eu faço essa verificação lá nesse arquivo, certo? E aí eu vou procurar esse outro arquivo que mandaram, que sugeriram, na verdade, esse outro programa, para fazer essa chamada mais rápida. Então, mandem aí, e aí eu vou ver exatamente quem é que está mandando. Por exemplo, se alguém mandar por outra pessoa, eu vou ver ali que você mandou por outra pessoa, e aí eu vou puxar a sua orelha depois. Então, vamos lá, pessoal. Podem mandar aí que eu faço essa verificação depois, certo? Beleza? Pronto, tá todo mundo mandando aí, ótimo. Pode falar, Lívia, você levantou a mão? Levantei. Professor, é que assim, eu enviei a atividade, né? Certo. Aí, eu acho que é a outra, que é a do IMC. Eu tinha feito uns comentários lá no final e acabei me esquecendo de apagar. Pronto, tudo bem, não tem problema não. Era isso que eu ia perguntar, se tem algum problema. Porque eu peguei para mim, e eu estava fazendo alguns testes e tudo mais, sim. Aí ficou lá embaixo, acabei esquecendo. Pronto, não, tudo bem, não tem nenhum problema não, Lívia. Se preocupe com isso não, certo? Tá, obrigada. Isso é de menos. Pronto. Então, pessoal, chuva aí de flood no chat. Todo mundo já mandou, então. Acho que é isso. Acho que a gente pode, enfim, encerrar aqui a nossa aula. Me comprometo a gravar a resolução de outros exercícios para vocês, ok? Então, mais uma vez, espero que tenham gostado aí da aula. Me perdoem por essa ausência aí de alguns dias, certo? Vou falar lá mais com vocês no Discord, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação. Espero que agora para vocês aí essa junção das duas turmas seja vantajoso, porque para mim vai ser muito, para vocês eu também espero que seja. Então, obrigado aí para vocês, certo? Pronto, ó, o Wesley, que é meu vizinho, qualquer coisa pode reclamar aqui pessoalmente, certo? Não tem problema não. Valeu, Radinha. Obrigado. Oxe, o Luan com ele. Gente, acho que o pessoal da outra turma tá combinando. A cada aula aparecer aqui de surpresa. O Luan com M,
ele era o Luan Vitor, que eu chamo de Luan Coelho. Era um hacker aí da turma passada, certo? E aí ninguém sabe a identidade dele, ele sempre aparecia surpresa. Então sabe de nada. Rapaz, liga o microfone aí pro pessoal ouvir sua voz, só para eles verem como tu é um mistério. Oi, pessoal, que quem fala é Edu. Luan, que diabos você tá fazendo aqui, seu intruso? Sei de nada. E aí, rapaziada, beleza? Tá aí, gente, eu não sei, eu não fazia a menor ideia de quem era o Luan. Eu soube porque me mostraram a foto dele, mas era ultra secreta. Pouca gente conhece a identidade dele, certo? Mas o cara aí é genial. O cara é genial. Pô. Saudade de Diegão, velho. Muito bom. Mano, saudade. Me ajuda a hackear o Free Fire, cara. Ó, tá vendo? Ó, que se tiver precisando de clientes, temos alguns aqui na turma, certo? A galera aí precisando hackear Instagram, conseguir as moedas aí no... Beleza. Tô precisando de umas moedas no CoinMaster, tá ligado? Pronto, ó, diamante lá no Free Fire. Rapaz, é só falar com o Luan, certo? Nada. É só falar com o Luan, gente, que ele arruma para vocês aí rapidinho, certo? Ô, Luan, depois, rapaz, foi um prazer, viu, tê-lo aqui comigo, na verdade, em mais uma aula. Espero que você esteja gostando aí da outra disciplina de estrutura de dados. Tá bacaninho, pô. Junta a rapaziada daqui, jogar um Resident Evil, será? Pronto, aí, ó. Vamos combinar aí. Chamar a galera pra jogar junto. Diego, tu tá no servidor que o Luan tá, o que eu participo também. A gente fala direto lá, pode aparecer qualquer dia. Luan, manda o convite. Pronto, manda lá que apareça pra gente jogar juntos aí. Pode deixar. Pronto. Pois é, Luan, obrigado aí pela presença. Quando quiser aparecer aí de novo, de surpresa. Foi um prazer invadir essa aula. Pronto, ó. Pronto, gente, ó. Ele com certeza invadiu uma aula. Que eu não sei como... Pronto, pessoal, pronto. Eu já descobri. Eu não sei como o pessoal da outra turma conseguiu o link. Eu não sabia, na verdade, mas agora eu sei. Foi o Luan com o M que hackeou. Ele hackeou minhas contas, com certeza, pegou o link e divulgou aí pro pessoal. Vou até mudar a senha depois dessa. Assim tava coxinha 2, 3. Opa, expose. Opa. Vou mudar minha senha agora. Então é isso, Diego. Boa tarde aí. Boa noite, no caso, agora. Valeu, meu irmão. Precisando, quando quiser, na verdade, é só aparecer, viu? Fazer aqueles velhos memes. Falou, isso. Sucesso aí. Valeu. Pronto, pessoal. Então, vocês aí estão todos liberados, certo? Então, a gente se encontra na próxima quarta-feira. Mesmo horário, mesmo canal, mesma turma, né? Então, valeu, pessoal. Um abraço aí para todos e tchau. Valeu. Oi. Sobre a aula, não. Aqui eu fui da comissão da igreja e a gente tá fazendo uma rima. E para quem tiver também, tô oferecendo para ajudar a minha paróquia. E os prêmios são secador, batedeira, sanduicheira, tablet, ventilador, air fryer, cafeteira, microfone, ferro elétrico e um faqueiro. Vixe, muita coisa, viu? Aí qual o valor da rifa? R$10. Pronto. Ó, pessoal, para quem tiver interesse em ajudar, fale lá no Discord, lá no geral, faça propaganda se já não tiver feito. E aí pronto. E o valor de R$10 e o sorteio vai ser agora no sábado. Pronto, tá bom. Vamos lá, vamos dar uma forcinha. Aí para ajudar o pessoal da igreja. Pronto. Ok, então, pessoal, é só falar lá no Discord que a gente ajuda, beleza? Então, pessoal, é isso. Obrigado a todos pela atenção e a gente se vê na semana que vem, certo? Não vou me despedir 1 a 1, porque a turma é gigante, mas deixo aqui essa despedida aí em peso para todos, certo? Então, foi um prazer. Novamente, semana que vem a gente se encontra. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.